Olá, eu sou Lucas Neto, servo do Senhor Jesus, separado para o Evangelho de Deus. Bem-vindo e bem-vinda a mais um estudo da série Doxologia nos Salmos. Hoje nós vamos estudar os Salmos de número 75 e 76. Vamos então dar início ao nosso estudo de hoje. Salmo 75. Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois perto está o teu nome. Todos falam dos teus feitos maravilhosos. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Salmo 75 ele está registrado no livro de número 3 dos 5 livros do Saltério. Lembrando que o livro número 3 vai do Salmo 73 ao Salmo 89. O autor do Salmo 75, Asaf, ou os filhos de Asaf. Ele é classificado como um salmo de ação de graça e louvor. E o tema central, o juiz universal. No contexto bíblico do Salmo 75, ele se caracteriza como uma resposta de Deus ao salmista Asaf, que no Salmo 74, que nós estudamos no nosso estudo passado, ele suplicou ao Senhor pela libertação dos opressores babilônicos e pela restauração da cidade de Jerusalém e do templo sagrado, que haviam sido destruídos em 586 a.C. Asaf, nesta oração, menciona que, apesar das circunstâncias plenamente desfavoráveis aos israelitas, diante de seus olhos, expressados no Salmo 74, ele confiava em Deus como um justo juiz, sabendo que o Senhor é quem governa com todo o poder e soberania sobre o universo. Sabia o salmista que, com certeza, é Deus quem reina absolutamente sobre as nações e que o Senhor envergonha o arrogante e exalta o humilde. Na exegese do Salmo 75, versículos 1 ao 5, diz assim a palavra do Senhor: Damos-te graças, ó Deus. Damos graças, pois perto está o teu nome. Todos falam dos teus feitos maravilhosos. Tu dizes: eu determino o tempo em que julgarei com justiça. Quando treme a terra com todos os seus habitantes, sou eu que mantenho firmes as suas colunas. E aí uma pausa para se meditar sobre o que o salmista diz nesses 3 primeiros versículos. O versículo 4 diz: aos arrogantes digo, parem de vangloriar-se, e aos ímpios, não se rebelem. Não se rebelem contra os céus, não falem com insolência. Aqui nós podemos resumir estes 4 versículos no poder de Deus e os conselhos divinos aos ímpios e arrogantes. O salmista, ele dá graças ao Senhor pelos seus grandes feitos em favor de seu povo, bem como confirma que Deus é um justo juiz universal e mantenedor de toda a criação. Asaf menciona alguns conselhos divinos aos ímpios, a saber, que eles parem de vangloriar-se em si mesmos. No caso, aos arrogantes. Aos ímpios, não se rebelem contra os céus e não falem insolências. Na sequência, versículos 6 a 8, diz assim a palavra do Senhor: não é do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto que vem a exaltação. É Deus quem julga. Humilha um, a outro exalta. Na mão do Senhor está um cálice cheio de vinho espumante misturado. Ele o derrama, e todos os ímpios da terra o bebem até a última gota. Nestes 3 versículos, nós temos o modal julgamento de Deus. O salmista afirma categoricamente que no mundo não existe um maior poder que deva ser exaltado a não ser a própria pessoa de Deus. Por quê? Porque somente Deus é quem pode julgar e mais ninguém.
É o Senhor quem envergonha o arrogante e exalta o humilde. É Deus quem executa a sentença condenatória sobre o ímpio, onde o salmista comparou metaforicamente a sentença como um cálice cheio de vinho espumante e misturado, derramado sobre eles até a última gota. Na sequência, versículos 9 e 10 diz assim: quanto a mim, para sempre anunciarei essas coisas, cantarei louvores ao Deus de Jacó. Destruirei o poder de todos os ímpios, mas o poder dos justos aumentará. E aqui nós temos as promessas do salmista e a promessa de Deus. O salmista, ele manifesta que sempre anunciará a majestade e o poder de Deus, manifestados pelas suas obras, e cantará louvores ao Deus de Jacó. Asaf termina o Salmo 75 expressando a célere promessa de Deus: destruirei o poder de todos os ímpios, mas o poder dos justos aumentará. Portanto, aí está o Salmo 75 como uma resposta de Deus a Asaf, que havia pedido justiça ao Senhor. O Salmo 76 diz: façam votos ao Senhor, ao seu Deus, e não deixem de cumpri-los. Que todas as nações vizinhas tragam presentes a quem todos devem temer. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Salmo 76 está registrado no livro número 3, que vai do versículo 73 a 89. O autor deste versículo, ou melhor dizendo, deste salmo, é Asaf, ou os seus filhos. Ele é classificado como um salmo de ação de graça e louvor, e tem como tema central a majestade e o poder de Deus. O contexto bíblico do Salmo 76 nos mostra uma menção de ação de graça e louvor pela libertação dos israelitas da fúria do exército assírio, que acampou ao redor da cidade de Jerusalém para conquistá-la. Asaf, nesta oração, menciona os grandes feitos do Senhor, bem como o seu inigualável poder. A majestade e o poder de Deus são exaltados pelo salmista, segundo a vitória concedida aos israelitas pelo Senhor, quando o exército assírio foi abatido por um dos anjos de Deus. Nesse sentido, então, os 3 primeiros versículos do Salmo 76 diz: em Judá, Deus é conhecido, seu nome é grande em Israel. Sua tenda está em Salém, o lugar da sua habitação está em Sião. Ali quebrou ele as flechas reluzentes, os escudos e as espadas, as armas de guerra. E aí uma pausa para a meditação. Aqui nós temos a descrição da presença de Deus e dos seus feitos no meio de seu povo. Asaf, de forma objetiva, indica que Deus está sempre presente no meio de seu povo e que o seu nome é grande e conhecido pelos israelitas, sendo Sião o lugar sagrado da habitação divina. O salmista, após exaltar o nome do Senhor, menciona a obra de guarda e proteção de Deus sobre os israelitas, metaforicamente caracterizada pela quebra de flechas reluzentes, escudos, espadas e armas de guerra. Na sequência dos versículos, nós temos aí o 4 ao 7, que diz: resplendes de luz, és mais majestoso que os montes cheios de despojos. Os homens valorosos jazem saqueados, dormem o sono final. Nenhum dos guerreiros foi capaz de erguer as mãos. Diante da tua repreensão, ó Deus de Jacó, o cavalo e o carro estacaram. Somente tu és temível. Quem poderá permanecer diante de ti quando estiveres irado? O salmista, aí nestes 4 versículos, exalta a majestade e o poder de Deus.
O salmista continua o cântico sagrado exaltando a Deus, dizendo que Ele é luz, que a sua majestade é única, pois os homens guerreiros, por mais poderosos que sejam, são frágeis e jazem repetidamente. Asaf exalta o poder de Deus sobre o universo e que ninguém é capaz de se sobrepor ao poder de nosso Senhor. Nos versículos 8 ao 10, diz assim no Salmo 76: Dos céus pronunciaste juízo, e a terra tremeu e emudeceu. Quando tu, ó Deus, te levantaste para julgar, isto para salvar todos os oprimidos da terra. E aí uma pausa para se pensar nesses dois versículos pronunciados. Versículo 10. Até a tua ira contra os homens redundará em teu louvor, e os sobreviventes da tua ira se refrearão. E aqui nós temos um resumo desses 3 versículos, dizendo que, falando sobre o justo julgamento divino. O salmista faz uma alusão ao juízo divino, como sendo justo para salvar e libertar os oprimidos. E que neste ato de julgamento, todos os homens louvam ao Senhor pela sua retidão e justiça. Versículos 11 e 12 do Salmo 76 diz: Façam votos ao Senhor, ao seu Deus, e não deixe de cumpri-los. Que todas as nações vizinhas tragam presentes a quem todos devem temer. Ele tira o ânimo dos governantes e é temido pelos reis da terra. E aqui nós temos os conselhos do salmista a todas as nações. E dentre esses conselhos, ele diz o seguinte: façam seus votos a Deus e cumpra-os. Reverencie e adore ao Senhor com um coração ofertante. Respeitem e obedeçam ao Senhor, especialmente os poderosos da terra. No nosso próximo estudo, nós vamos estudar o Salmo 77, que é um salmo bastante longo. Portanto, somente o Salmo 77 vai ser estudado no nosso próximo estudo. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória é de Deus. Até ao nosso próximo estudo, Doxologia nos Salmos. Isto, se Deus permitir.